miscelânea. Eu conversei com um rapaz essa semana, eu até disse para os irmãos aqui terça-feira, ele é maçom. Aquele rapaz está com uma salada dentro da cabeça dele, que eu não sei quantos tipos de doutrina e de ensinamentos aquele rapaz já ouviu, e ele disse que está buscando a luz lá na maçonaria. Eu disse para ele: você não encontrará a luz na maçonaria, porque essa luz que você procura está em Jesus Cristo. Eu disse isso para ele. Então, irmãos, como eu faço então, pastor Mauro, para eu ter uma unidade doutrinária? Primeiro, irmãos, é preciso lutar contra as divisões como estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E observem que o que acontecia ali, esse texto está nos advertindo que havia ali partidos dentro da própria igreja, né? Baseado em personalidades, culto a personalidade. Sabe por quê? Porque um dizia: eu sou de Paulo, o outro dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Cefas, né? Kefas, do hebraico Kefas, Pedro, eu sou de Pedro. E o outro dizia: eu sou de Cristo. Mas o Cristo que ele estava falando não é o Cristo que se refere à salvação. O Cristo que ele dizia é uma personalidade que trazia uma ideia para eles, uma ideia de filosofia. Então os irmãos percebam como estava acontecendo. Os de Paulo eram aqueles que eram os liberais. Como assim, pastor Mauro? Esses que eram de Paulo, diziam ser de Paulo, eles queriam trazer à luz o conceito missionário que eles tinham na sua cabeça. Porque Paulo, quem plantou aquela igreja, aproximadamente quando ele estava no seu 18º ano de ministério, ele planta a igreja que estava na cidade de Corinto. Então eles começaram a trazer o conceito: não, missões tem que ser feita assim, o outro tem que ser feita assim. Alguns afirmavam, né? E eu fui batizado por Paulo, então eu sou seguidor de Paulo. Olha, irmãos, se eu batizei algum de vocês que está aqui, ou se foi outro pastor, o pastor, por exemplo, que me batizou nas águas, já não é mais vivo, já está na eternidade. Eu agradeço todos os meus pastores que me ensinaram, todos os meus pastores que me discipularam, esse em especial que me batizou. Mas o meu paradigma maior é o Senhor Jesus. A minha esperança e a minha salvação está em Jesus Cristo. Ele é que é a minha referência maior, e Ele que deu a sua vida por mim, para que eu pudesse ter a esperança e a certeza da vida eterna e da salvação. Outros também diziam: eu sou de Apolo, né? Os de Apolo eram aqueles que eram os intelectuais, os preparados, os filósofos intelectuais, porque Apolo era um judeu de Alexandria, que a Bíblia diz que ele era alguém muito especial, inteirado, que entendia das escrituras, eloquente nas escrituras, mas precisou que um casal bem simples, Priscila e Áquila, o ensinasse ele, né? Ensinasse Apolo um pouco mais a respeito de Jesus, porque não obstante ele ser muito preparado dentro das questões teológicas, porque ele veio de Alexandria, que era um outro lugar de muita cultura, mas ele ainda não estava bem inteirado a respeito de Jesus. Priscila e Áquila, que ajudou Paulo aqui na cidade de Corinto, também ajudou na cidade de Éfeso, o apóstolo João na cidade de Éfeso, foi quem trouxe alguns argumentos que Apolo precisava. Mas ali havia também aqueles que eram discípulos de Apolo, que pregavam para as multidões, né? Tem muitos desses por aí andando, né? Nas igrejas, que prega para as multidões e diz: eu não estou nem aí, né? Você pergunta para ele: onde você congrega? Eu não tenho uma igreja fixa que eu sigo, não. Eu prego por aí, e eu sou pregador itinerante, eu sou alguém que tenho meu chamado específico. Entretanto, é necessário também que nós estejamos debaixo de uma autoridade pastoral, sim. É imprescindível isso. Irmãos, quando eu estava em igrejas um pouco maior do que aqui, que eu sempre recebia pregadores, a primeira coisa que eu perguntava: você congrega onde, irmão? Quando ele me ligava: pastor, eu queria estar com o senhor aí pregando, onde você congrega? Quem é o teu pastor? Para que ele pudesse dizer para mim. Se ele dissesse: não, eu não tenho pastor não, o meu ministério é independente, jamais eu convidaria aquela pessoa ali.
porque são pessoas que precisam aprender a ser discipulados, para que eles possam ter uma estabilidade, uma segurança, porque a palavra de Deus nos traz segurança e estabilidade, para que nós possamos caminhar com segurança, firmes, aguardando o momento da redenção e estarmos para sempre com o Senhor. Tinha também o grupo de Pedro ali, que eram os legalistas, aqueles que só falavam da lei, porque Pedro, como judeu, né, que é um pregador que Deus usou mais no campo do judaísmo, ali para os judeus, para pregar para os judeus, melhor dizendo, e tinha os seguidores dele ali, que eram aqueles que eram mais legalistas, e queriam prevalecer sobre os outros, e tinham também o grupo de Cristo, que na verdade não era um cristianismo puro e autêntico, não era, sabe por quê? Porque alguns deles que diziam seguir a Cristo, fizeram algo tão descabido, a ponto de um deles ter relacionamento com a própria esposa do seu pai, que era sua madrasta, e Paulo precisou admoestar isso veementemente, e eles diziam que eram servidores de Cristo, mas a contenda estava alastrado dentro da igreja de Corinto, a arrogância, as divisões, né, estavam baseados na soberba. Vamos dar uma olhada num texto, Provérbios 13, versículo 10, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Glória a Deus. Provérbios 13, versículo 10, glória a Deus. O perigo das divisões, né, irmãos? Olha ali. Da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham-se acham a sabedoria. Perceberam? O que acontecia ali é que havia soberba, um grupo querendo predominar sobre o outro. Isso acontece muito, irmãos, no meio cristão, né? Grandes igrejas que tem músicos, um quer dizer eu toco melhor instrumento que você, o outro diz eu prego melhor do que você, eu ensino melhor, eu canto melhor, e assim começa aqueles grupinhos, aquelas panelinhas que vão se infiltrando, e quando o pastor percebe, aquilo já tomou uma dimensão tão grande, que ficou difícil de admoestar e de corrigir, tornou-se uma bola de neve, e é exatamente o que estava acontecendo, eram pequenas divisões, né? Pequenas fissuras, rachaduras, duradouras. Os irmãos já perceberam se tiver um cano grande que se rompe, e faz um vazamento grande na nossa casa, o que nós fazemos? Ou a caixa d'água que se rompeu, nós corremos e já chamamos o especialista, que mexe na parte hidráulica, o encanador, né? E ele vem para poder retificar, consertar aquilo ali. Mas se for um pequeno vazamentozinho, a gente vai deixando passar, e aquilo vai aumentando, e quando nós percebemos, talvez já comprometeu toda a estrutura da casa, já comprometeu até o piso. Eu me lembro de um senhor lá em Tupã, quando eu estava lá, que ele foi entrar no banheiro da sua casa para tomar banho, e o chão cedeu e ele morreu ali. E depois eles foram observar, fazer uma perícia, havia um vazamento por baixo que foi aos poucos corroendo, e era antigo, os bombeiros disseram, e corroeu aquela casa por baixo, toda a terra, o alicerce que dava sustentação foi sendo dissolvido pela água, porque era um pequeno vazamento que eles não deram muita importância, e é isso que às vezes vai acontecendo, e nós vamos perdendo a essência, perdendo a unidade doutrinária, aquilo que nós aprendemos como princípio, nós vamos deixando de lado, e de repente nós já estamos dando ouvido a muita gente, muitos pregadores que estão por aí na internet. Eu tenho batido muito nessa tecla, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com a igreja, pessoas que não têm caráter ilibado, que não dão testemunho aí fora, que não respeitam a família de ninguém, mas que estão carregando Bíblias por aí. Mas nesta noite Deus está falando ao nosso coração: você precisa de uma igreja séria, você precisa de alguém que te ensine a palavra de Deus de modo sério, você precisa voltar aos princípios da palavra de Deus, você precisa entender que Jesus jamais te decepcionará. Creia nesta palavra, viva esta palavra, aprenda esta palavra e esteja preparado para enfrentar qualquer situação aí fora. Então, irmãos, eram motivados, né, por motivos errados, equivocados, motivações erradas, o perigo, né, de pequenas coisas fúteis, que depois vão se avolumando
e vão fazendo a gente perder o foco. E eles acabaram entendendo que esses pensamentos, essas pequenas coisas eram mais importantes do que a mensagem da cruz. Eu já conversei com pessoas que frequentam igrejas, você começa a falar da palavra de Deus para eles, diz, não, mas o mais importante é isso aqui, né? O mais importante é isso. Um dia eu recebi a visita, lá em Tupã também, de um mormon, que foi na minha casa, e eu convidei ele para entrar assim no alpendre de casa, e aí ele disse para mim, eu abri a palavra de Deus assim, e ele disse assim, eu falei, vamos ler um texto aqui da palavra de Deus? E ele disse, não, isso aqui não tem tanta importância. Olha aqui, irmãos, que ele falou para mim. Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a oração aqui. Eles estavam em dois, porque eles só andam em dois, um era americano e o outro era brasileiro. Vamos fazer uma oração aqui para o senhor receber o ardor no peito do anjo Moroni. E aí eu disse, como é que é? O que o senhor falou aí? Não, porque eu falei, não, vamos ler a palavra de Deus. Se o senhor quiser ler a Bíblia comigo, sentar e estudar a Bíblia, nós vamos... Não, mas se o senhor receber o ardor no peito do anjo Moroni, o senhor vai ver que o senhor vai se tornar um outro homem agora. Eu disse para ele, se você ler a palavra de Deus comigo, e você ouviu o que eu vou ler aqui para você, e comecei a citar textos da Bíblia para ele, e ele disse assim, espera um pouquinho aí, eu vou embora, nós vamos embora, mas eu vou trazer aqui o sacerdote lá da minha igreja, e aí nós vamos sentar para conversar. Nunca mais eles voltaram, né? E eu não queria deixar ele sair, eu tinha trancado o portão, e ele ficou ficando apavorado, encostando no portão, e eu citando a Bíblia. Significa que aquele homem estava entendendo que as coisas fúteis, as heresias que ele aprendeu, era mais importante do que a mensagem da cruz, da esperança, da salvação, da regeneração, da transformação que o ser humano pode sofrer ao receber a pregação do Evangelho. Ensinamentos errados. Então, irmãos, olha aqui, isso estava também, tudo isso estava associado a condições favoráveis, né, que eles achavam, pensamentos filosóficos, os ismos da vida, né? E isso precisava ser resolvido imediatamente, era caráter emergencial, por isso que Paulo vai escrever essa carta, é o início da carta aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter pensamento doutrinário, um pensamento de unidade doutrinária, é nos afastar de qualquer tipo de divisão doutrinária. Quando alguém vier falar alguma coisa para você fora da escritura, daquilo que você aprendeu, se afaste, porque isso não é um bom caminho. Segunda coisa, conhecer a mensagem da cruz. Isso aqui é imprescindível. Quando eu falo cruz, não estou falando daquele elemento lá que Jesus foi crucificado apenas. A mensagem da cruz implica no que ela representa, né? Na figura que a cruz representa. A cruz de Cristo, que nem é pregado mais hoje. Porque eles buscavam sabedoria. E para eles a mensagem da cruz, conhecimento filosófico, era loucura. Mas para nós, Paulo diz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela traz esperança, ela traz renovo, ela traz transformação, ela traz certeza de salvação, ela traz certeza de uma vida eterna, ela traz um caminho diferente, ela traz novidade de vida, ela traz um novo conceito, ela traz a certeza de que Jesus é o Salvador, ela traz a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, ela traz a esperança e a certeza que jamais vai se esvaecer, da vida eterna, de uma vida perene que jamais passará. A mensagem da cruz, ela traz a certeza que o nosso Deus é o Deus vivo. A mensagem da cruz traz a certeza de que Jesus não morreu debalde, à toa, mas ele morreu para que o seu sangue pudesse purificar e limpar o pecado, e todo aquele que chegar até ele possa encontrar a salvação e a certeza da vida eterna. Então, irmãos, a mensagem da cruz é isso. Eles perderam o rumo, né? Observem o versículo 18. Olha o versículo 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se a gente falar de mensagem da cruz hoje, até em algumas igrejas aí, loucura. Um dia eu fui dar um seminário aqui, o Danilo foi comigo. Lembra, Danilo, em Bebedouro?
E eu estava ensinando lá sobre a escatologia bíblica, a volta de Jesus, milênio, grande tribulação. Foi 2 dias lá. E aí um dos irmãos que estava sentado assim, até um dos líderes lá da igreja, ele disse assim: ô pastor, mas se o senhor começar a pregar, se a gente começar a pregar isso daí, ensinar o que o senhor está falando, as pessoas vão falar que nós somos loucos. Olha o que esse homem disse para mim, irmãos. Exatamente o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, nos admoestando aqui nesta noite, porque a mensagem da cruz, que Cristo vai voltar, que a igreja será arrebatada, que há uma vida eterna, que há um lugar além desta vida, um lugar feliz, uma pátria feliz, que os mortos ressuscitarão, os mortos, aqueles que foram salvos na primeira ressurreição, os que não foram salvos na segunda ressurreição, para poder serem condenados, saber que haverá uma grande tribulação, o anticristo, que é um personagem que vai predominar sobre a terra, tudo isso é loucura, os homens não querem saber disso. Há um ídolo hoje moderno chamado ciência, e eles dizem assim: acredite na ciência, nós buscamos a ciência, só há esperança na ciência. É claro que nós acreditamos na ciência, mas uma coisa é certa, a ciência para nós está abaixo da Bíblia Sagrada, porque nós acreditamos na palavra de Deus, e nós acreditamos sim, que nós haveremos de alcançar a vida eterna. Então, irmãos, olha aqui, observem, o que nós precisamos saber. Eles perderam o rumo, a igreja de Corinto, né? Perderam o foco, e isso era preciso ser lembrado por Paulo. Paulo estava lembrando eles daquilo que eles haviam aprendido, a mensagem da cruz, e ele estava não apenas fazendo alusão à madeira, irmãos, como eu disse, né? Onde Jesus foi crucificado, mas eles estavam lembrando, Paulo estava lembrando eles da mensagem pura e cristocêntrica, que traz esperança, e que, como foi lido aqui nesta noite, é muito mais doce do que o licor dos favos, mais doce do que o mel, é a palavra de Deus, né? Outro sim, o sacrifício. Paulo estava enfatizando o sacrifício de Jesus, a expiação definitiva, o perdão dos pecados de modo definitivo para eles, para todo aquele, a justiça, né? Todo o mal que o pecado traz para o homem, para o ser humano, mas entretanto, a justiça de Deus, toda a condenação que o pecado pode trazer para o ser humano, todos os pecados do mundo. Jesus morreu por todos os pecados do mundo, ele foi definitivamente. Jesus é a esperança do ser humano. Cristo pagou um preço altíssimo pela humanidade. Outra coisa, irmãos, que representa a cruz, as boas novas de salvação. Hoje é o culto de missões, boas novas de salvação. Glória a Deus. Leva ela lá, irmã Roberta, leva ela em casa. Glória a Deus, leva ela em casa. Glória a Deus. Traz ela aqui para nós orar por ela. Vamos fazer uma oração pela irmã Cida. Traz ela aqui. Glória a Deus. Vem aqui, irmã Cida, eu vou orar pela senhora. Glória a Deus. Ora aí por ela, irmã Roberta. Ora por ela aí. A igreja estenda as mãos. Soberano Deus, eterno Pai, colocamos as mãos agora sobre a irmã Cida, Senhor. Repreendemos toda a enfermidade, toda a depressão, toda a tristeza, todo o desânimo, Senhor, toda a angústia. Na autoridade do nome de Jesus, que ela possa agora receber o toque das tuas mãos, Senhor. E que ela sinta que o Senhor está ao lado dela, amparando ela, Senhor. E que ela possa agora receber mesmo a cura, Senhor, que ela receba o renovo, e que ela tenha tranquilidade, Senhor, para aguardar no Senhor, e confiar somente no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica com ela aí, irmãos, voltando aqui para a gente concluir, olha o versículo 23, só para a gente fazer um paralelo aqui. O versículo 23 diz assim: mas
Nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Perceberam? Por que ele está falando que para os judeus era pedra de tropeço? Porque os judeus trouxeram muito problema para o ministério de Paulo na cidade de Corinto. E os gregos, para eles era loucura. Quando Paulo chega em Atenas, em Atos capítulo 16, que ele vai pregar no Areópago, 17, eles dizem assim: esse homem é um paroleiro, quer dizer, um tagarela. Parece que ele está trazendo doutrinas novas. Eles não entendiam a mensagem. O homem sem Deus não consegue entender a mensagem cristocêntrica, a mensagem pura do Evangelho. Então, irmãos, ele estava falando do poder de Deus. Ele estava falando da humildade de Jesus ao ser condenado e ir até a morte de cruz. Então eu quero dizer para vocês aqui, o Senhor se humilhou de uma tal maneira para morrer na cruz, que a Bíblia diz, o próprio Paulo em Filipenses 2, a partir do versículo, em Filipenses 1, 2 mesmo, diz assim, que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome